Olá, saudações em nome de Jesus Cristo. A Bíblia está repleta de exemplos poderosos de honestidade que me inspiram a viver com integridade. Da veracidade de Abraão sobre Sara ser sua esposa, a humilde admissão de Moisés sobre sua fraqueza, essas histórias mostram a importância de ser honesto em nossos relacionamentos com Deus e com os seres humanos. Sou encorajado por Jesus Cristo, o modelo máximo de honestidade que sempre falou a verdade, mesmo quando era difícil. Ele confrontou corajosamente a hipocrisia e o engano de sua época, enquanto estendia graça e perdão àqueles que se arrependiam. Ao ler os textos bíblicos, sou desafiado a abraçar a honestidade como um valor central em minha jornada cristã. A honestidade de Abraão com Abimeleque, as interações de Abraão com Abimeleque, o rei de Gerar, demonstram a importância da honestidade e as consequências do engano. Admitindo o seu engano, em Gênesis capítulo 20, Abraão enganou Abimeleque ao afirmar que sua esposa Sara era sua irmã. Isso levou Abimeleque a levar Sara para a sua casa, ou o seu reino, seu castelo, acreditando que Sara era solteira. Mas Deus interveio e revelou a verdade a Abimeleque, e essa verdade foi em um sonho, alertando-o sobre as consequências de suas ações. Confrontado por Abimeleque, Abraão admitiu seu engano, porque eu pensava certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Gênesis capítulo 20, versículo 11. A admissão de Abraão sobre sua falta de fé e suas ações enganosas demonstram a importância da honestidade, mesmo diante de circunstâncias claramente difíceis. Fazendo as pazes após admitir seu engano, Abraão tomou medidas para fazer as pazes com Abimeleque. Ele orou por Abimeleque e sua família. Gênesis capítulo 20, versículo 17. Presentes aceitos de Abimeleque como sinal de reconciliação. Gênesis capítulo 20, versículo 14. Fez uma aliança com Abimeleque, garantindo a paz entre eles. Gênesis capítulo 21, versículo 22 até o 32. As ações de Abraão demonstram a importância de buscar o perdão, aceitar a responsabilidade pelas próprias ações, tomando medida para restaurar relacionamentos rompidos. É assim que devemos fazer. Ao fazer as pazes com Abimeleque, Abraão exemplificou os princípios da Sagrada Escritura sobre honestidade, arrependimento e reconciliação. A integridade de José, exatamente, o Zezinho na casa de Potifar. A história de José em Gênesis capítulo 39 mostra um exemplo incrível de honestidade e integridade diante da tentação e da adversidade. Por isso vamos explorar como ele permaneceu fiel a Deus e ao seu patrão Potifar, mesmo quando falsamente foi acusado. Resistindo à tentação, José, a Bíblia diz, era bonito e bem constituído, atraindo a atenção da esposa de Potifar. Dia após dia ela tentava seduzi-lo, mas José recusava firmemente seus avanços. Ele lhe disse: olha, meu senhor não sabe o que está comigo nesta casa, e ele entregou tudo o que tem em minhas mãos. Não há ninguém maior do que eu nesta casa, nem ele me negou nada, exceto você, porque você é sua mulher. Como então posso fazer esta grande maldade e pecar contra Deus? Gênesis capítulo 39, versículo 8 e 9. José reconheceu que ceder à tentação seria um pecado grave contra o Eterno e contra o seu patrão Potifar. Ele escolheu honrar seus compromissos e manter sua integridade, mesmo quando ninguém mais estava olhando. Enfrentando falsas acusações, apesar de estar firme na lealdade inabalável, José, a esposa de Potifar, acusou falsamente de tentativa de violação, enfim,
quando ele rejeitou seus avanços, né? Potifar, acreditando nas mentiras de sua esposa, jogou José na prisão. E aconteceu que quando seu senhor ouviu as palavras que sua mulher lhe dissera, dizendo: teu servo me fez assim, ficou irado. Então o senhor de José o tomou e o colocou na prisão, em um lugar onde os prisioneiros do rei eram confinados. E ele ficou ali na prisão. Gênesis capítulo 39, versículos 19 e 20. Estou lendo na Bíblia NVI. José enfrentou punição injusta por sua honestidade, por sua integridade, mas mesmo na prisão, Deus não o abandonou. Deus estava com ele, concedendo-lhe o favor com o carcereiro. Gênesis capítulo 39, versículo 21. A fé inabalável de José e seu comprometimento com a retidão, mesmo diante da adversidade, estabeleceram um exemplo poderoso para que eu e você venhamos seguir. A transparência de Moisés diante de Deus. Moisés, o grande profeta, o grande líder de Israel, exemplificou a honestidade e humildade em seu relacionamento com o eterno Deus. Sua transparência diante do Todo-Poderoso, isso foi maravilhoso, serve como exemplo poderoso para seguirmos, para um exemplo modelo. Reconhecendo então sua deficiência, Moisés reconheceu abertamente suas fraquezas, suas limitações diante do eterno Deus. Quando Deus o chamou para ser o líder dos israelitas, para tirar os israelitas do Egito, Moisés respondeu com humildade dizendo: quem sou eu para ir ao faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Êxodo capítulo 3, versículo 11. Reconheceu sua própria inadequação e buscou a ajuda de Deus. Mais tarde, quando confrontado com o trabalho de liderar o povo, Moisés admitiu suas lutas, dizendo: eu não sou capaz de suportar todo esse povo sozinho, porque o fardo é muito pesado para mim. Números capítulo 11, versículo 14. Sua transparência permitiu que Deus fornecesse apoio por meio de 70 anciões que foram nomeados, para auxiliá-lo, buscando a orientação de Deus. Ao longo de sua liderança, Moisés buscou consistentemente a orientação divina, a direção de Deus. Ele frequentemente ia ao Senhor e sempre em oração, pedindo por sabedoria, por entendimento. Quando os israelitas enfrentaram desafios ou se entravam em rebelião, Moisés intercedia em favor dos israelitas, implorando ao eterno Deus por misericórdia, por perdão. Em Êxodo capítulo 33, Moisés ousadamente pediu a Deus, dizendo: por favor, mostre-me a tua glória. Êxodo capítulo 33, versículo 18. Este pedido demonstrou seu profundo desejo de conhecer na intimidade de Deus. Mas Deus respondeu, revelando seu caráter a Moisés, declarando: o Senhor Deus é misericordioso e gracioso, é longânimo e abundante em bondade e verdade. Êxodo capítulo 34, versículo 6. Irmãos, a transparência e a confiança de Moisés na orientação de Deus estabelece um precedente poderoso para nós. Ao reconhecermos nossas próprias limitações e buscarmos sabedoria de Deus, podemos sim experimentar a sua graça abundante e a sua liderança em nossa vida. Assim como Moisés fez. A liderança correta de Samuel. Samuel foi um profeta e líder e juiz que exemplificou sobre honestidade e integridade ao longo de sua vida. Seu compromisso inabalável com a verdade e a retidão estabeleceu um exemplo poderoso para a nação de Israel. Recusando o suborno, um dos exemplos mais marcantes da honestidade de Samuel foi sua recusa em aceitar suborno como juiz de Israel. Ele teve ampla oportunidade de ficar rico às custas dos outros, mas Samuel permaneceu firme em sua integridade e fidelidade ao eterno Deus. Davi, o rei Davi reconheceu os seus pecados. A Bíblia nos relata a jornada de arrependimento do rei Davi, e ele começou com o reconhecimento de suas transgressões.
Ali no Salmo 51, escrito após seu caso com Batseba e a morte planejada de seu marido Urias, Davi derrama o seu coração diante do eterno Deus, porque reconhece ele diz: porque reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente pequei e fiz o que é mal perante os teus olhos. Salmo 51, versículo 3 e 4. Davi busca aqui por perdão após reconhecer seus pecados. Davi humildemente busca perdão e a purificação de Deus. Ele reconhece que somente Deus pode restaurá-lo e criar nele um coração limpo, né? Ele faz um pedido: purifica-me com o isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Cria em mim um coração limpo, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito firme. Salmo 51, versículos 7 e 10. O apelo de Davi pelo perdão mostra seu profundo desejo de reconciliação com o Eterno. Ele entende que seus pecados o separaram de Deus. E claramente ele anseia por restauração. A honestidade de Davi em buscar perdão é um modelo para que eu e você possamos seguir. Quando a gente tropeça, ficamos aquém dos padrões de Deus. A coragem de Esther em falar a verdade. A história de Esther é um exemplo poderoso de ser honesto e a coragem diante do perigo. Sua bravura em revelar a verdade salvou o seu povo da destruição. Esther, a rainha Esther, revelando sua identidade. Primeiro, ela é uma mulher judia, se torna rainha da Pérsia, sem revelar sua identidade. Quando surge uma conspiração para destruir os judeus, o primo de Esther, Mordecai, a incentiva a intervir. E Esther sabe que se aproximar do rei sem ser convidada pode significar a morte, mas ela decide revelar sua herança judaica para salvar seu povo. Eu irei ao rei, o que é contra a lei, e se eu perecer, então pereci. Esther capítulo 4, versículo 16. Sua honestidade e coragem neste momento são essenciais. Ao revelar sua verdadeira identidade, Esther arrisca tudo para defender o que é certo, arriscando sua vida por seu povo. A decisão de Esther de se aproximar do rei não é tomada de ânimo leve. Ela sabe que pode enfrentar a execução por esse movimento ousado. No entanto, seu amor por seu povo e sua fé no eterno Deus a compelem a agir. Esther declara um jejum de 3 dias antes de ir ao rei, reunindo os judeus para orar por seu sucesso. Esther capítulo 4, versículo 16. Este ato de fé e solidariedade ressalta a gravidade de sua missão. Enquanto Esther aparece diante do rei, ela encontra favor aos olhos dele. Sua honestidade, sua bravura abrem caminho para que ela exponha o trama maligno de Amã contra os judeus, contra o resultado. O rei emite um novo decreto, permitindo que os judeus se defendam, eventualmente salvando-os da destruição. Esther capítulo 8, versículo 11. Irmãos, a história de Esther nos ensina que a honestidade geralmente requer coragem. Defender os outros vale o risco. A fé e a oração podem nos fortalecer em tempos difíceis. Seus exemplos nos inspiram a falar a verdade com ousadia, mesmo quando é desafiador. Como Esther, podemos confiar em Deus para nos guiar e proteger enquanto nos esforçamos para viver a vida com integridade. Irmãos, os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo sobre honestidade, a importância da veracidade. Jesus enfatizou a importância de sermos honestos e da veracidade em todos os seus ensinamentos. No Sermão da Montanha, Jesus declara: mas o vosso sim seja sim, e o vosso não seja não, pois o que passar disso vem do maligno. Mateus capítulo 5, versículo 37. Jesus ensinou que nossas palavras devem ser confiáveis e dignas de confiança, sem a necessidade de juramento ou votos. Ele também alertou contra os perigos do engano, afirmando: porque não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 2. Jesus nos lembra que a verdade sempre virá à tona e devemos nos esforçar para viver com integridade e com transparência,
confrontando a hipocrisia. Jesus Cristo não tinha medo de confrontar os hipócritas, especialmente entre os líderes religiosos do seu tempo. Ele corajosamente abordou a duplicidade deles, dizendo: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, pois vocês são como sepulcros caiados, que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Mateus 23, 27. Jesus expôs sua falsa retidão e os desafiou a abraçar a fé e viver em honestidade genuína. Ele também ensinou seus seguidores a examinar seus próprios corações e motivos, alertando contra as hipocrisias em suas vidas pessoais. Jesus disse: e por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não considera a trave que está no seu próprio olho? Mateus capítulo 7, versículo 3. Jesus encorajou seus discípulos a abordarem suas próprias deficiências antes de julgar os outros, promovendo um espírito de humildade e de autorreflexão. O compromisso que temos, o compromisso da igreja primitiva, da igreja atual, mas falando da igreja primitiva com honestidade, a igreja primitiva dava grande valor à honestidade, à integridade entre seus membros. O engano que a gente vê de Ananias, de Safira, em Atos capítulo 5, versículo 1 até o 11, vemos o relato sóbrio do engano de Ananias e Safira. Eles venderam sua propriedade, retiveram a parte do lucro, eles mentiram sobre o valor que doaram para a igreja. Mas o apóstolo Pedro os confrontou dizendo: Ananias, por que Satanás encheu seu coração para mentir ao Espírito Santo e reter parte do preço da terra para vocês? Atos capítulo 5, versículo 13. Ananias e Safira caíram e deram seu último suspiro como resultado de sua desonestidade. Grande medo veio sobre toda a igreja e sobre todos os que ouviram e viram essas coisas. Esta história serve como um poderoso aviso contra o engano e a importância de sermos honestos na nossa vida cristã. A transparência dos apóstolos em contraste com Ananias e Safira. Os apóstolos exemplificaram a transparência no ministério. Eles reconheceram abertamente suas fraquezas e lutas. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 e 10, eles foram honestos sobre o seu sofrimento e dificuldade. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23 e 29. O apóstolo Paulo, ele escreveu: renunciamos às coisas ocultas, que são vergonhosas. Não andamos com astúcia, nem manipulamos enganosamente a palavra de Deus, mas pela manifestação da verdade, recomendamos-nos a consciência de todo homem na presença de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 2. Amados irmãos, o compromisso dos apóstolos com a transparência construíram confiança com aqueles que estavam sempre próximos, com quem eles ministravam, demonstrando sua confiança na força de Deus. E eles encorajavam os outros a serem honestos, íntegros sobre suas próprias batalhas. A necessidade da graça de Deus, quando abraçamos a honestidade, a igreja primitiva promoveu essa cultura de autenticidade e responsabilidade, dando a nós um exemplo para seguir. A conclusão, irmãos, o exemplo de honestidade na Bíblia serve como lembretes poderosos da importância de vivermos com integridade, da veracidade e do arrependimento de Abraão, a humildade e transparência de Moisés diante de Deus. Essas histórias me inspiram o evangelista a abraçar a honestidade cada vez mais como um valor central em minha própria jornada cristã, em minha vida com Deus. O compromisso inabalável de José com a retidão, mesmo diante da tentação e da adversidade, e a recusa de Samuel ao aceitar suborno enquanto serviu como juiz, reforçam ainda mais a importância de mantermos a integridade. O arrependimento sincero do rei Davi, a honestidade corajosa de Esther, quando os perigos demonstram o poder transformador de ser verdadeiros diante do eterno Deus e dos outros que nos vê. Ao refletir sobre essas narrativas bíblicas e o ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo sobre honestidade, sou claramente encorajado a examinar meu próprio coração,
falar a verdade com ousadia e confiar na orientação do eterno Deus. Ao abraçar a honestidade e viver com integridade, posso promover uma cultura de autenticidade e responsabilidade, assim como fez a igreja primitiva. Deus abençoe você, viva sempre em honestidade, em integridade, diante dos olhos de Deus e diante dos terrenos. Um forte abraço, deixe o seu like se você chegou até o final desta mensagem. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Nos veremos no próximo vídeo.